Atrás, né? É bom que vocês estão aí. Perdoado, pastor. Estou perdoado, pastor Cláudio. Muito trânsito, pastor, para chegar. Hoje. Não peques mais. Amém. Amém, amém. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãs. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Pai Edmar, Senhor. Gil, Lilian, Débora, Elton. Paz do Senhor. Amém. Carol! Ei, Carol! Jaque! Amém. Oh, saudade, gente. Tudo bom? Que bom que você está aí, Elton, Débora, né? Bom, Wagner e Agnes. Fala paz. Amém. Ei, Carol. Olha lá o pastor, fala com ele. Bom, Jaque. Bom, Carol. Cadê papai? Pai, Débora. Nath? Amém. Alisson, você está por aí? O Wagner, Nath, o Wagner. Amém. Vamos iniciar esse momento, irmãos? Vamos começar esse momento de culto ao Senhor. Pastor, Né? vê se Queria... o áudio tá melhor aí. Tá bem melhor, irmão Leomar. 100%. Obrigado. Queria pedir aos irmãos que a gente combinasse uma coisa. É claro que o Alisson está aí no comando hoje, né? Mutando, abrindo os microfones, né? Mas eu queria te pedir uma coisa. Se você precisar, hoje é estudo, então eu quero que os irmãos participem, tá bom? Nós vamos conversar sobre ansiedade, né? Então eu queria mesmo que a gente falasse, discutisse o assunto, tá bom? Mas queria que a gente tentasse fazer isso com bastante ordem, tá bom? E queria fazer um teste hoje, Alisson, com todo mundo, de você deixar todos os microfones abertos e a gente já fechar o microfone, né? E a hora que alguém precisar falar, né, vai se manifestar aí, e aí vai abrir o microfone e vai perguntar, tá bom, irmãos? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa desse tipo. Ou, seu Alisson, se você puder ver alguma outra coisa que favoreça aí. Não, sem problema. Já está permitido quem quiser abrir o microfone durante o culto. Cada um pode controlar seu próprio microfone. Salvo casos que eu veja assim, que foi acidental, que a pessoa está prestando atenção, mas por acaso abriu o microfone, aí eu vou e muto, mas se ela quiser falar é só abrir de novo. Ou se tiver em rebeldia, né? Aí você vai e muda. Também. Se falar heresia, tá bom, Alisson? Tá combinado já aí, tá bom? Ainda mais que a gente tem um seminarista aí participando com a gente, o Wagner, né? E esse pessoal costuma falar umas heresias. É verdade. Então tá bom. Pastor Cláudio, nos dirija nessa palavra inicial de oração. Pastor Cláudio? Léo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome. Amém, Senhor. Para buscar a tua face, louvar o teu nome, aprender da tua palavra, dizer e manifestar aqui, Senhor, que tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Amém, e nós somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo que és, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito a cada dia. Pai bendito, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Deus, apresentamos a Ti, Senhor, as nossas necessidades, as nossas lutas, meu Deus, as nossas limitações, os nossos pecados, ó Pai, confessamos diante de Ti, pedimos a Ti perdão, Senhor, por eles, ó Deus, que a Tua misericórdia venha nos alcançar, Senhor, de uma maneira profunda e curadora, Amém, Senhor Jesus. eterno, para que em tudo possamos ser transformados dia após dia a Tua imagem e semelhança, Senhor. Espírito Santo de Deus, alcança nessa hora, Senhor, cada um que aqui está, Pai, ó Deus, através deste instrumento, aqueles que não puderam, Senhor, agora estar, os que não poderão, estiverem, Senhor, também sejam alcançados pela Tua mão, ó Deus, tenham uma experiência contigo, tenham uma noite abençoada, prosperada, tenham sonhos proféticos, ó Deus, tenham um coração quebrantado, Senhor, tenham sede da Tua palavra, da Tua presença, aumentadas, ó Deus, Senhor eterno, para que em tudo, Senhor, buscando Tua face,
Senhor, possamos te encontrar e manifestar a tua presença neste mundo. Amém, Jesus. Abençoa, Deus, Senhor, o pastor Luiz, ó Deus, sua família. Senhor, toma em tuas mãos, dá graça ao teu servo na condução, Senhor, do estudo da tua palavra nesta noite. Dá-nos ouvidos espirituais atentos, ó Deus, à tua palavra. Dá-nos a tua compreensão, meu Pai. Senhor, precisamos de ti, Senhor, dia após dia, cada vez mais, Senhor, precisamos de ti. Abençoa a tua igreja, Senhor, na face da terra. Abençoa este país, meu Deus. Dá, Senhor, a direção, Senhor, para que o teu nome seja em tudo exaltado, Deus. Senhor, abençoa os pastores e líderes da tua igreja, Senhor, ao redor da face da terra. Desperta o teu povo, desperta cada um de nós, Pai. E o teu nome seja engrandecido. É a nossa oração nesta hora, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Gil, você está aí? Deu para separar alguma música? Pedir em cima da hora? Gil? Gil? Oi, pastor. Tá aí, Gil? Tô aqui, meu teclado tá não. Tá não, né? Não tem problema. Tinha Não que tem ter lá. problema. Não, deixa quieto. Pode deixar aí. Deixa... Leva uns minutinhos para ligar, mas eu consigo ligar. Então liga ele lá pra gente, tá bom? A gente já canta já. Né? Enquanto isso, corre lá, Gil. Enquanto isso, irmãos, né? Desculpe, eu tive alguns imprevistos agora à tarde e foram assim, eu não imaginava que eu fosse gastar tanto tempo para poder resolvê-los, né? E o que acontece? Eu quero aproveitar esse momento inicial para dizer para os irmãos que eu tive agora à tarde lá na igreja, né? E assim, eu tomei algumas providências lá, né? Eu desliguei lá o disjuntor, né, geral da igreja, né? A gente esvaziou a geladeira, eu peguei alguns instrumentos que estavam lá na igreja, coloquei lá no gabinete, tranquei a porta com aquela chave tetra que tem lá, né? Guardei o notebook da igreja lá dentro da salinha do gabinete, enfim, fiz algumas coisas lá, né? Já que nós não estamos, infelizmente, podendo ainda utilizar, né, o nosso local de reunião, tá bom? E aí, assim, tomei essas medidas mais, né, título de prevenção mesmo, e peço aos irmãos que orem por essa razão, né? Quero pedir aos irmãos que orem por uma outra razão também, né? Infelizmente, nesse final de semana agora passado, né, uma igreja, né, co-irmã nossa, a igreja que o pai do Rodrigo, o sogro da Jaque, né, um dos pastores lá, a igreja teve um incidente e acabou pegando fogo em boa parte na frente do altar, né, em algumas outras partes. Não é isso, Rodrigo? Explica melhor para a gente o que aconteceu, meu irmão. Oi, rapaz. Foi isso mesmo, pastor. Pegou numa parte que não era a parte principal do templo, o início, pelo que meu pai me falou, e pegou fogo na igreja toda porque produtos muito inflamáveis, né? Por causa do isolamento acústico, carpetes em geral, e pegou fogo e acabou com o templo inteiro. Principalmente a parte do altar, onde estava som, iluminação, tudo isso pegou fogo, mas graças a Deus não teve nenhuma pessoa, não estava nenhuma pessoa lá. O pastor da igreja, o pastor presidente tinha saído algum tempo antes também, que ele tinha ido lá. Mas graças a Deus ninguém foi ferido, né? Só o bem material, mas já estão em oração, sim. Lá e bola para frente. Ok, irmãos. Vamos lembrar de meus irmãos em nossas orações, de orar, né, pela Igreja Batista Caminho da Fé, né, para que Deus possa abençoar os irmãos nesse processo, né, de reconstrução, de recuperação. Eu falei para o Rodrigo, né, não sei de qual maneira, mas a gente sofre junto com esses irmãos. E a gente está aqui à disposição também. Não sei, já pensou se os irmãos puderem, assim que a gente voltar, né, reunir um dia da semana lá na igreja, no templo? Eu não sei, o meu coração está aberto para tudo isso,
né? Claro que a igreja lá era muito maior que a nossa, né? Mas a gente está aqui para tentar ajudar dentro do que for possível a esses irmãos. Tá, Rodrigo? Por favor, transmita, né, os nossos sentimentos lá por tudo isso ao seu pai e fale que nós estamos aqui à disposição para ajudar dentro do que for possível. Amém? Meus amados irmãos, continuem em cuidado aí, tá bom? Né? Eu sei que um ou outro irmão em um ou outro momento precisa, né, ainda que seja para ir no supermercado, ainda que seja para resolver alguma questão importante, sair, mas tome as cautelas necessárias, tá bom? Muito cuidado, a gente ainda está vivendo um ambiente muito difícil, né? E nós não podemos vacilar e colocar os nossos familiares em risco. Então tome cuidado, tá bom? Ao chegar em casa, né, com as suas roupas, calçado, né? Enfim, vocês sabem, vocês estão vendo os jornais e a gente precisa tomar esse cuidado e a gente não pode minimizar o que está acontecendo no mundo e em nosso país. Nós não podemos, nesse momento, colocar nenhuma outra prioridade que não a vida, irmão. Ainda que seja idoso, mas é uma vida que vale muito, que vale muito. Alguém disse ontem, numa reunião dos pequenos grupos que nós tivemos, que nós ainda não sabemos, não damos a devida importância, porque nós ainda não sabemos intitular nome dos falecidos. Porque a partir do momento que a gente começa a nomear esses falecidos, a gente se assusta e a gente começa a perceber que isso é uma realidade que está fazendo parte também aqui da nossa cidade de Vitória. Então estejam atentos para isso. Vamos cantar, Gil? Vamos louvar o Senhor em adoração a esse Deus bondoso que verdadeiramente tem cuidado de nós. Podemos, Gil? Ok, estão me ouvindo aí? Ok. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Com a melodia, ele me encontrou, dos meus medos me salvou. De novo nasci em sua família,
dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, um filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abri o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar. Abre o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Mais uma, pastor? Bem, graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor por esse momento. Vamos orar mais uma vez. Rodrigo, nos conduza nessa palavra de oração, de gratidão ao Senhor pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelo cuidado dEle com as nossas famílias. Senhor Deus, eterno Pai, nesse momento estamos como igreja, levando a voz a Ti, Senhor, para Te exaltar, Te entronizar, Senhor. Porque Tu é o único merecedor de toda a glória, de toda exaltação, Senhor. Amém, Senhor. Nós viemos pedir, Senhor, que Tu continues cuidando da Tua igreja, de cada irmão e irmã, Senhor, cada filho Seu, Pai. Amém, Momentos Jesus. muito difíceis, Senhor, que não sabemos o dia do amanhã, mas sabemos que podemos confiar em Ti, ó Deus. Sabemos que a nossa certeza, o nosso refúgio, a nossa fortaleza está em Ti, Deus. Amém. Deus abençoe, Senhor, esse momento de estudo da Tua igreja, Senhor. Amém. Abençoe a cada irmão, Senhor, que está em seu lar. Abençoe a cada lar, Senhor. Porque nós cremos, Senhor, que o Senhor está em cada lar, que os Teus anjos estão em cada lar, Senhor, abençoando, Amém, protegendo, curando a cada vida, Senhor. Amém. Deus, fale conosco mais uma vez esta noite, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Eu estava pensando, né, há pouco aí, a respeito desse momento que a gente está vivendo, de como a nossa rotina de vida foi alterada, né? E tudo que a gente está vendo aí ao redor da gente, né, que vão de coisas distantes, como algumas fronteiras aí que foram fechadas, como a coisas que nos alcançaram bem de perto, né, como essa quarentena que a gente está vivendo, né? Como o fato da gente, por exemplo, não poder se reunir na igreja, né?
esse distanciamento que nós que somos irmãos, amigos mais chegados que irmãos, né, não podemos estar juntos, não podemos compartilhar. E que falta que isso faz para a gente? Como que é difícil a gente estar distanciado uns dos outros, né, nesses momentos que ainda são, né, que ainda torna esse momento mais difícil. A gente já está vivendo um momento, né, que promove todas essas dificuldades sociais, econômicas, na área da saúde, e ainda esse afastamento que acaba deixando a gente ainda mais sobrecarregado, mais assustado, mais amedrontado com a vida. E isso, de uma forma natural, nos leva a um pico de ansiedade. A um pico de ansiedade. Né? E não estou me referindo aqui apenas, né, pelo fato da pandemia, né? Conquanto seja ela, no caso em questão, que está desencadeando tudo isso, mas os impactos que tudo isso gera, de alguma maneira, promove ansiedade no coração da gente. Quer ver? A economia, né? Boa parte, né, das pessoas que recebem mensalmente o salário tiveram o seu salário reduzido, né? 10, 15, 30, tiveram o salário reduzido. As pessoas que não têm um salário fixo mensal estão de braços cruzados, né, esperando para ver o que vai acontecer. Então, olha só da economia nós já estamos com o coração assaltado, né, disparado, já estamos preocupados. Né? Quando a gente olha, então, para a modificação dos hábitos, né, o nosso coração novamente acelera, porque coisas que são comuns, naturais para a gente, se tornaram totalmente, né, numa outra possibilidade, se tornaram, né, um elemento distante da gente e que acaba impedindo uma rotina, uns hábitos naturais na nossa vida. Como, por exemplo, a gente sair de casa quando precisa sair. Como que isso assusta a gente? Porque, sinceramente, irmãos, nessas 3 semanas eu fui, acho que umas 3 vezes, mais ou menos, no supermercado, em torno disso. E, assim, é desconfortável você estar ali dentro do supermercado. Né? Eu lembro, a última vez que eu fui até aqui, quando já tinha retornado o Carone, e eu já estava no caixa, né, para poder pagar, e eu lembrei que a Débora tinha pedido para eu comprar um mamão. E estava passando as coisas, eu falei com a moça, eu vou correndo ali pegar um mamão. E eu estava lá no final, do outro lado, vocês conhecem bem ali o mercado. E aí, na hora que eu me dirigi para aquela parte da entrada, né, das verduras ali, de longe eu avistei uma mulher vestida de roupa, né, de hospital, como se fosse uma enfermeira, um médico, não sei, área da saúde. E quando eu olhei para ela assim, de longe, bem de longe mesmo, eu vi que ela deu um espirro. Me perdoe a minha sinceridade, mas sabe o que eu fiz naquela hora? Eu entrei na primeira sessão, dei a volta todinha para poder sair lá no mamão. Você entende o que a gente está vivendo? É assustador, é difícil, é complicado. A gente está na rua e é a ansiedade, o medo, a preocupação. A gente está dentro de casa e a gente olha para a despensa da gente e a gente fala, e agora, meu Deus? A gente consulta, né, o celular, a conta bancária e fala, e meu Deus, e agora? Né? E eu sei que isso, embora sejamos servos do Senhor, embora estejamos confiantes nele, eu sei que essas coisas assaltam o nosso coração e fazem parte também desse momento na nossa vida. Né? A gente se vê meio neurótico com, né, a questão da higiene, com a preocupação financeira, com as tantas mortes mundo afora, com a rotina
E isso tudo acontecendo de uma vez só. De uma vez só, bombardeando a gente em várias situações, em várias esferas das nossas emoções. Não é fácil. Não é fácil. E aí, eu pensei da gente aproveitar, então, esse momento para a gente poder conversar a respeito de um tema que vai nos ajudar, né? De como superar a ansiedade em tempo de pandemia. Eu queria que nós conversássemos hoje a respeito desse tema, mas, inicialmente, eu gostaria que nós lêssemos um versículo. Talvez você esteja pensando, o pastor vai ler aquele versículo lá que fala: lancemos sobre ele a nossa ansiedade, ou vai ler Mateus 6, ou... Não, eu quero pegar um texto inicial, depois nós vamos ler esses, lá de Provérbios. Né? Lá de Provérbios eu vou compartilhar aí com você nesse momento, né? E eu queria que nós fizéssemos, então, a leitura desse texto aí de Provérbios 12, 25. Você está visualizando ele aí na sua tela já ou ainda não? Tá certo. Tá certinho? Opa, então tá jóia. Então vamos nós lá, né? Vamos nós. Deixa eu só abrir melhor aqui. Muito bem. Então, vamos ler juntos aí? O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Amém, irmãos? Amém? Então, quero convidar você, então, para que a gente possa caminhar, então, nessa direção, né, de superar, então, as nossas ansiedades em tempo de pandemia, né? Para que a gente não deixe que a gente perca, né, essa batalha diante desse momento difícil que a gente está vivendo. Para que a gente não entre no estado patológico, né? Porque a ansiedade é um estado patológico. Né? Para que a gente não viva esses impactos que esse momento de pandemia, de crise econômica, de saúde, né? Para que os efeitos disso sejam minimizados em nossa vida. Amém, meus irmãos? Amém? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa compreender: a ansiedade, ela é uma reação natural no nosso corpo, no tocante a acontecimentos futuros. Isso é ansiedade. Ela faz parte do ser humano. Né? Todas as vezes que nós estamos diante de uma expectativa, todas as vezes que nós olhamos para o futuro, e esse futuro pode ser daqui a 1 minuto, 30 segundos, uma semana, 5 dias, né? 6 meses, não sei, né? Futuro, seja ele próximo ou distante, mas todas as vezes que nós olhamos para esse futuro com uma expectativa apreensiva com relação ao que pode acontecer, nós somos tomados pela ansiedade. Sabe, todas as vezes que nós olhamos para frente e não temos uma clareza do que vai realmente acontecer, o nosso coração dá uma disparada, literalmente, irmãos. É o nosso coração mesmo, ele vai acelerar e vai produzir uma série de reações que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Então, é claro que, por ser uma reação natural, a ansiedade ela funciona como um mecanismo de sobrevivência, né? Para a gente lidar com situações que possam, né, apresentar algum perigo para a gente. É como que se o nosso corpo, né, a nossa mente
numa tentativa de proteção, né, informar-se para o nosso organismo, e esse organismo, então, vai disparar o sistema de luta e de fuga, que vai nos preparar para essa iminente situação de perigo. Ou seja, nós vamos entrar automaticamente no estado de alerta. Nós vamos parar de enxergar uma série de fatores, de acontecimentos naturais, e nós vamos focar numa única situação, naquilo que está incerto, que eu não tenho controle, que eu não sei como vai acontecer. Então, eu começo a esquecer de tudo que está acontecendo aqui do meu lado, ao meu redor, e eu, então, vou, né, fixar a minha força, a minha inteligência, as minhas emoções, numa única coisa. Qual? Isso que está aí na minha frente, que eu não sei o que é. Entende? Então isso aí é ansiedade. Isso aí é essa reação natural da ansiedade. E antes de dar a palavra a vocês, só quero dizer mais uma coisa. Qual que é o problema? O problema é que, às vezes, nós não sabemos interpretar o que é perigo e o que não é perigo. Nós não sabemos, né, identificar o tamanho, a proporção, a realidade do que nós estamos agora enxergando e entendendo como uma situação ou não de perigo. E por causa disso, sem saber identificar, a gente acaba ficando extremamente ansioso, criamos, às vezes, né, sentimentos que são desproporcionais ao risco, ao problema, e perdemos o controle completo dos acontecimentos do aqui e do agora. Ou seja, eu estou tão preocupado com o que vai acontecer que eu acabo esquecendo do que está acontecendo aqui e agora. Então, queria franquear aí a palavra a vocês, para que vocês possam falar a respeito disso. Abre aí, Alisson, pessoal. Algum irmão, uma irmã? Pastor? Pastor Cláudio? É interessante, né, essa colocação aí que você fez, mostrando que a ansiedade é uma reação natural, né, do nosso corpo, do ser humano, né, mediante aí o que vai acontecer. E eu concordo que é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa, porque, na verdade, a gente quer que tudo esteja correndo dentro dos conformes, né? Que a gente está preparado para isso, porque a gente sempre vai querer o melhor para a gente, né? Então, se as coisas tendem a acontecer assim, e eu sei que vão acontecer assim, eu fico menos ansioso. Mas se qualquer sinal, né, foge disso aí a ansiedade começa a despontar, e é verdade. Mas existem duas questões aí interessantes, né? Pois não. O excesso dessa ansiedade, ela é perniciosa, é destrutiva, e também existe o aspecto, né, daquela ansiedade, né, como reação natural, porque eu não quero ter surpresas. Por quê? Porque eu não quero sofrer. Sofrer, isso é muito de orgulho também, né? Para que eu sou tão bom que eu não posso sofrer. Então, nesse sentido aí, não que a ansiedade seja a causa em si, né? O orgulho é a causa da minha ansiedade,
entendeu? Então, o orgulho é que me causa essa ansiedade. Eu não quero perder o controle, eu quero que tudo ocorra bem, ou conforme eu penso que vai ocorrer, porque eu não quero sofrer. Quero sofrer uma decepção, né? Eu não quero sofrer uma perda, eu não quero sofrer uma derrota, né? E por aí vai, né? Mas isso tudo, a fonte está no orgulho, né? Aí vai desfiando aí um leque de situações, é um assunto muito rico, né? Mas é interessante a gente saber que é uma reação natural, mas a gente precisa não viver dominado por isso e saber também o que é que está me causando esse... Exato. Pastor, deu uma travadinha no seu áudio aí, né, agora, mas eu consegui compreender o final. Ok? Mas a gente precisa lembrar, né, uma questão em relação a tudo isso. A ansiedade, né, ou o ansioso, ele tem vários fatores várias vertentes, a Débora está dizendo aqui, que vão levá-lo, né, a um quadro de ansiedade. E, na verdade, pastor Cláudio, eu vejo, e eu concordo plenamente a sua fala, mas eu vejo uma questão nisso também. Porque, normalmente, o orgulhoso é alguém blindado, fechado em si. E se ele está fechado em si, ele não se permite a qualquer outra interferência natural, nem mesmo essa possível ansiedade. Então, o orgulhoso é aquele que vai dizer assim, não, para mim está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo certo. Mas é impossível isso ser uma realidade. Isso é apenas uma distração, um elemento que vai disfarçar o que de fato acontece no coração dele. Porque pelo orgulho ele não consegue reconhecer que ele está sofrendo, como qualquer outra pessoa, uma reação, em princípio, né, uma reação natural, né, do próprio corpo, chamada ansiedade, que vai evitar uma série de problemas para a gente em relação ao futuro, que a ansiedade também tem esse aspecto, né? Jesus, ele combate a ansiedade falando assim, olha, né, não se preocupe por demais com o dia de amanhã. Tome cuidado em preocupações excessivas quanto ao amanhã. Agora, uma preocupação, uma ocupação antecipada, porque a pré-ocupação é isso, é você antecipar uma ocupação. Isso, de alguma forma, em doses homeopáticas, fazem parte na vida de qualquer indivíduo. De qualquer indivíduo. A gente não pode ignorar, né, que a gente está preparando, de alguma forma, o próximo momento, o próximo acontecimento. Então, a gente vive isso. Às vezes a gente pensa em ansiedade apenas assim, eu tenho que viajar, ou eu tenho uma conta para pagar. Não. Né? Essa pré-ocupação é assim, eu vou colocar a panela para esquentar aqui, porque daqui a pouco eu vou almoçar. Isso é uma pré-ocupação. Entende? Então, eu só não posso deixar isso generalizar, porque se eu acordo 6 horas da manhã e fico pensando até meio-dia, até meio-dia, que eu tenho que colocar a panela para esquentar, então tem um negócio errado comigo. Tem uma coisa errada comigo. Mas é uma das tarefas, é uma das ocupações que provavelmente fazem parte da minha rotina. Pastor. Mais alguém? Do que o pastor Cláudio falou sobre, né, ser um orgulho também, eu vejo muito assim, essa questão de negação, né? A gente acaba negando a realidade e aquela coisa assim, eu não vou passar por problema nenhum, sou servo de Deus, lavado e remido,
Então, acaba sendo uma negação, sendo que a própria palavra nos mostra que no mundo nós vamos ter aflições, né? Que se a gente for seguir à risca mesmo, que um discípulo de Jesus passou, né? Pensar nos discípulos, nos 12 ali, foram muitas lutas, foram muitas dificuldades e nem por isso eles se negaram à realidade que foi vivida, né? Pelo contrário, eles mostraram, né? Contaram as histórias para que a gente entendesse que nesse mundo a gente vai passar por dificuldade mesmo e a gente não é separadinho, filho que está numa redoma de vidro e que vai ser poupado de qualquer evento e qualquer dificuldade. Eu acho que toda a dificuldade que está passando aí está passando para a gente aprender e mostrar como servos de Deus qual é a nossa conduta, né? Eu lembrei até do Paulo e Silas na prisão, né? Eles estavam louvando ao Senhor, né? Então, assim, como servos de Deus, qual está sendo o nosso papel, né? A gente está morrendo ou está glorificando e louvando o Senhor e colocando a nossa confiança nele? Então, eu acho que segue aí mais uma dica para a gente ter a postura de servos verdadeiros, né? Amém. Mais alguém? Pastor, Falar. Eu achei interessante esses dias, eu estava lendo aqui, pesquisando, né, essa questão da ansiedade, os efeitos do isolamento sobre a mente e o comportamento humano. E eu achei interessante a pesquisa que a ciência mesmo comprova que essa natureza ansiosa e controladora, entre aspas, assim, que a gente tem, está muito ligada a uma condição de muitos anos onde a gente se preocupa sempre assim, o que eu vou comer amanhã, como é que eu vou me proteger amanhã, isso desde milhares de anos atrás. E eu acho que isso é muito potencializado no dia de hoje devido à facilidade que a gente tem de controlar o nosso ambiente. Então, com uma coisa que parece que deveria ser um benefício, né? Por exemplo, eu tenho facilidade de controlar o meu ambiente, então eu deveria estar mais tranquilo, porque teoricamente eu não vou passar fome amanhã. E ainda assim existem meios para que isso não aconteça, ou então eu posso controlar em certa forma, né, um campo. Isso deveria me dar segurança. E é engraçado que isso potencializou o sentido contrário. Está tão arraigada essa preocupação que, por eu ter essa segurança, qualquer coisa que foge um pouco dela já me causa uma sensação de meio que impotência, de suspeita, de desespero, e eu já fico preocupado com como é que eu vou viver essa situação caso ela ocorra. E aí a gente, quando perde o freio disso, vai criando uma coisa após a outra, uma coisa após a outra. E assim, como é que a gente faz então, né, no meu ver? Essa quarentena, apesar de ser assim esmagadora para o nosso neurônio, é uma oportunidade que a gente tem de dar aqueles que podem, é claro, de dar uma segurada. Primeiro, reconhecer que, apesar da gente ter controle, não se tem como ter controle de tudo. E segundo, que dentro desse controle que eu tenho e que eu não tenho, o que eu posso fazer? E ser contente com isso, sabe? E se adaptar a isso, e não entrar numa loucura, numa espiral negativa, onde eu só foco naquilo que eu não consigo fazer e de fato não consigo, e aí eu vou só ladeira abaixo. Então, não sei se você vai falar isso mais à frente aí, mas essa é uma oportunidade bacana que a gente tem de aprender a se controlar um pouco mais e a dar uma respirada, né? Isso aí. Vamos sim, Alisson. Esse até o respirar é um dos pontos aí à frente, para que a gente possa, né, superar essa ansiedade que no primeiro momento é algo natural da vida da gente, né? Até agora a gente está dentro desse campo ainda de ver a ansiedade como algo natural, faz parte. Eu acordo e eu sei que eu tenho uma rotina. E será que vou conseguir fazer, acertar? Então, isso aí é uma coisa que a gente vai todo dia adequando e vivendo, né? Tendo o controle das nossas emoções em relação a isso. Outro irmão, irmã? Fala, irmão. Eu vejo a ansiedade assim, ela
Moniomar, a gente não está conseguindo te ouvir. Tá melhor? Não. Oi. Vai lá, irmão, vamos tentar de novo, por favor. Eu tô falando que eu vejo uma direção. Moniomar, infelizmente não foi, Moniomar. Tá? Oh, querido, queria tanto poder ouvi-lo. Poxa. Moniomar, se você estiver no computador, você tem a possibilidade de escrever no chat aí embaixo, e aí a gente pode ler qualquer coisa, o pastor pode ver o comentário, não tem problema. Se você quiser participar pelo chat aí, você tem essa possibilidade ainda. A sua conexão realmente está muito instável. Deve ser um fone. Não. A gente já testou ontem na reunião, é a conexão dele. Isso. Vamos lá, vamos adiante. Mais um outro irmão, irmã? Ô, pastor. Fala, Rodrigo. Não, mas só um detalhezinho. Acho que talvez a palavra-chave da ansiedade é não deixar dominar o nosso pensar e o nosso agir, né? Porque, igual o senhor estava falando, a ansiedade faz parte do nosso dia a dia. Verdade. O problema é quando a ansiedade domina a gente, né? Talvez acho que esse seja um ponto muito crucial, independente do que tipo de ansiedade, mas se domina a gente, que começa a causar grandes problemas para a gente, né? Sim, verdade. Esse é exatamente, Rodrigo, o próximo ponto, né, que a gente precisa avaliar. Você está enxergando aí? Vocês estão, meus irmãos? Olha só, fuja de qualquer pensamento que possa promover a preocupação intensiva ou medo. Tá vendo? Então, é o que o Rodrigo acabou de dizer para a gente aí, né? A gente não pode se permitir ser dominado por essas preocupações da vida. A preocupação, ela não pode se tornar em nenhum momento intensa, porque senão ela vai dominar a gente. Olha, eu tenho aprendido que a ansiedade nada mais, nada menos de uma forma bem panorâmica, do que uma mente acelerada. Quando a sua mente está acelerada em relação a um único acontecimento, né, em relação a uma única situação, você não consegue atentar, avaliar, calcular, medir nenhuma outra situação que está acontecendo aqui do seu ladinho, aqui e agora. E é por isso que nesses momentos de ansiedade a gente briga, sem nem perceber que está brigando. A gente grita, sem nem perceber que está gritando. A gente faz algumas coisas mecanicamente. Sabe? Quer ver? Quando você está atrasado, olha um exemplo básico aqui. Quando você está atrasado, né? Você está no carro, está atrasado. E aí você chega no lugar que você tem que chegar. E você sai do carro esbaforido e vai. Quando você chega lá no seu local de compromisso, aí você fala bem assim, será que eu fechei o carro? Não é verdade? Ou então você sai de casa rápido e quando você chega lá na rua você fala assim, meu pai, será que eu desliguei a panela? Será que eu fechei a porta? Porque simplesmente nós estamos tomados de maneira intensa por uma determinada coisa que precisa ser feita num futuro iminente. Então, todas as outras ações aqui e agora, nós fazemos de maneira automática ou não conseguimos fazê-las. Sabe? A gente muda o humor, os sentimentos, a gente muda
completamente. E nós não conseguimos, então, controlar esses sintomas. Nos tornamos irritadícios, ficamos profundamente nervosos, a nossa mão começa a tremer, temos dificuldade para dormir, um cansaço excessivo, especialmente na região das pernas, ou aquela tensão nos ombros. Isso aí vai nos tomando, vai nos alcançando, né? E é assim que a ansiedade, então, começa a interferir nas nossas realizações práticas, nas nossas tarefas diárias, e é isso que a gente precisa combater. Como? Fugindo. Fugindo de pensamentos que possam promover uma preocupação intensiva. Intensiva ou intensa. É disso que nós temos que fugir, irmãos. Irmãos, que nós estamos preocupados com o que está acontecendo no mundo, no nosso país e no nosso estado, é claro que sim. Agora, se isso se tornou intenso ao ponto de eu falar, agora não tem mais jeito, agora acabou, não tem uma esperança, eu não vejo mais uma saída, todos nós vamos morrer. Se eu estou vivendo isso, é que eu já permiti, né, um pensamento que excedeu, passou através da ansiedade e chegou no medo, né, que está tomando o meu coração, né, de uma forma total e completa. Certo? Alguém mais? O que mais que pode acontecer? Né? Eu posso, diante dessas preocupações intensas, eu posso ficar com a frequência cardíaca elevada, coração, dar aqueles disparados, aquela taquicardia, né? Eu posso, né, ficar com a respiração curta, ofegante, né, com uma certa dificuldade para respirar. O que mais que pode acontecer? Eu posso suar as mãos, os pés, as axilas, né? Normalmente são os lugares mais comuns. Né? Posso ter uma sensação de cansaço enorme. Né? Eu posso ter aqueles pensamentos meio trágicos, sabe? Né? Eu vou enlouquecer, eu não vou conseguir passar por isso, eu não consigo lidar com essa situação, eu vou morrer, né? Eu não consigo fazer mais nada, minha vida parou. Né? Enfim, a gente começa a entrar por esse caminho, irmãos. Sabe? De falar assim, não, agora eu vou parar mesmo, não tenho o que fazer, só me resta agora esperar para ver o que vai acontecer. Não é isso. A vida, né, embora não continue com a gente lá do lado de fora, mas ela continua aqui dentro de casa. Né? Essa época agora é a época da gente arrumar um monte de coisas para fazer dentro de casa. Né? Eu disse um dia desse para trás aí, num dos cultos, né? Aquela lâmpada que está queimada há 3 anos, é hora de você trocar ela. Entendeu? Aquele chuveiro que, né, tá com aquele fio lá, é hora de você não vai chamar o Edmar para essas coisas. É hora de você. É hora da gente resolver essas coisas. Né? É hora de você, sabe, consertar uma coisa em casa, fazer. É hora de você parar, sabe, para poder brincar, de você divertir, né? É hora da gente alterar a rotina, mas fazer uma rotina. Agora eu não posso sair para caminhar, verdade, é bom que não saia, mas você pode caminhar aqui dentro da sua casa, né? Até eu que moro aqui num apartamento enorme, né? A gente anda e se mexe, precisa, irmãos. A gente não pode parar. Né? Não pode parar, porque se a gente para e fala, agora não tem mais o que fazer, não vou, né, não tem nada para ocupar minha mente, nós vamos sim ser tomados pelo medo, né, pelo nervosismo, pela tristeza, né? Nós vamos perder a esperança, né? Nós vamos ter alguns outros sintomas físicos, né, diferente daqueles que eu já falei, como a falta de ar, né? Como ânsia de vômito,
né? Diarreia, né? As alterações do sono, dor de cabeça, tensão muscular. De onde que vem isso? Vem desses pensamentos relacionados às preocupações intensivas. Entende, irmão? Né? E aí a gente aí vai comer demais, ou então não vai comer nada. Aí a gente vai viver uma série de situações, porque estamos nos permitindo, diante disso, parar a vida, né? E não conseguir, então, dar continuação a coisas básicas da vida. Mais alguém? Eu acho que cada pessoa tem a sua medida, né? E é muito bom a gente conhecer, né, a nossa medida. Porque às vezes alguém chega e fala, mas você está assim, não é isso. Mas você sabe até onde você pode controlar, até o que você pode. Não é para ficar alienado, não vou ver nada, vou ficar só vendo filme. A gente tem que se informar. Mas tem coisas que não vai te fazer bem, então você tem que respeitar, né? Eu lembro um dia desse que a gente teve culto, a gente foi assistir um pouco das notícias. E foi, assim, terrível. Foi umas notícias terríveis e eu e o Luiz ficamos mal. Então, tipo assim, esse tipo de notícia que quer te deixar desesperado, a gente optou em não assistir, porque não vai edificar em nada. A gente tem que estar sabendo sim o que está acontecendo, mas dando assim aquela filtrada, né? Porque ficar você saber algumas coisas não vai edificar em nada, né? E respeitar a pessoa que está mais desesperada, dando uma palavra de conforto, não falando, que desespero é esse e tal, não, mas dando uma palavra de amor, de conforto, de esperança, né? Que a nossa esperança está no Senhor. Então, eu acho que a questão de respeitar o limite de cada um é muito importante para a gente que é servo de Deus, né? Porque talvez para você é uma situação que todo mundo está vivendo, né? Não é aquela ansiedade de uma pessoa só, todo mundo está vivendo isso. Então, só que cada um sabe como que aquilo está afetando. Então, eu acho que praticar o amor de Cristo é respeitar o limite de cada um, como cada um está recebendo essa notícia, né? Então, vamos, né, ter esse cuidado também. Isso aí. Aquele termo, né, que às vezes as pessoas usam, nossa, fulano está fazendo tempestade num copo de água. Cada um tem seu limite. Cada um tem as suas emoções, cada um reage e age de maneira diferente. Então, cabe a gente, especialmente nessa quarentena, né, a gente respeitar o limite do outro. Isso é fundamental, especialmente entre os casais, né? A gente respeitar o limite. Não posso querer que a Débora enxergue a vida do jeito que eu enxergo, que ela, né, proceda do jeito que eu procedo. Até porque eu vejo muito melhor, né? Ele fica desesperado e eu calmo. Vocês estão vendo aí, você viu aí, vocês estão vendo, né, irmãos? O que eu estou passando, quem né? sou eu. Vocês estão vendo o que eu estou passando aqui dentro de casa? Me ajuda, irmãos, volta o culto logo. Então a gente tem que ter esses cuidados, né, relacionados a isso. Uma outra palavra? Pastor, vê se o meu aparelho melhorou. Pastor, Agora sim, Monomar. eu estou com o celular do Thiago, mas a internet de vez em quando está caindo. Está ouvindo? Muito bem, meu irmão. Está caindo a internet, ela está indo e voltando. Qual é a sua fala, meu irmão? Na minha fala era a questão do que a gente, o que a ansiedade nos leva, para onde nos leva. Sim. Porque eu tenho que olhar sempre isso. O que ela está me levando? Para as coisas justas ou as coisas da ansiedade desse mundo? Porque ela tem duas vertentes, né? Sim. E aí nós precisamos observar o que ela vai me trazer de retorno. Vai me trazer mais medo, mais segurança, ou ela vai me trazer algo que vai me dar conforto e que eu posso passar para o meu próximo? Verdade. Eu vejo nesse segmento, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, era muito mais, mas tem melhorado, eu acredito que eu tenho melhorado aos pouquinhos e tenho me esforçado Amém. também na medida do possível, me Amém. vigiado, me policiado, mas eu tenho olhado o seguinte,
que não adianta ficar ansioso. Eu já cheguei à conclusão que cada vez que eu fico ansioso, eu tomo prejuízo. E quem está à minha volta geralmente também recebe esse prejuízo. Sim, por tabela, sim, né? Sim. Então, diante disso, eu vejo assim, olhar, ansiar. Pelo quê? Por algo justo, necessário? Sim, precisamos sim de ansiar. Ter uma ansiedade natural do nosso ser humano, né? Que seja dosada, né? Não aquela ansiedade que desencadeia um prejuízo no momento e futuramente uma consequência maior, né? Certo. Então, a gente tem que resguardar dessa ansiedade, que ela traz um pânico na gente e é terrível isso. Isso aí. E esse hoje, é o grande... Hoje, graças a Deus, eu tenho procurado. Hoje mesmo eu estava dormindo. Eu falei, meu Deus, estava dormindo. Deus mandou um cliente para mim. Eu falei, caraca. Então, você fica assim. Então, não adianta ficar ansioso. É prejuízo. É prejuízo na certa. Tá certo, Molemar. É isso aí. Acho que o grande segredo, e é o próximo texto que a gente vai conversar a respeito, que está lá, né, você pode até ir preparando aí, lá em Mateus, no capítulo 6. Né? No versículo 25, Jesus vai falar, olha, por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária. Né? Olha só, não se preocupe com a vida diária. Né? Então, para onde a ansiedade leva a gente? Leva a uma manipulação e controle. A ansiedade leva a gente a uma aceleração da mente e um total impedimento de viver o aqui e o agora. Porque o ansioso está lá, ó, ele não está aqui. O ansioso ele já está lá daqui a meia hora, 10 minutos, 1 hora, 10 dias, 20 dias, 30 dias, ele está lá. E Jesus fala para a gente, ó, viva um dia de cada vez, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, eu não posso contrariar esses valores, né? Eu quem? Eu cristão. Eu servo de Jesus. Eu não posso contrariar esses valores e fazer uma projeção da minha vida para o daqui a pouco, para o amanhã, para o daqui a uma semana. Não posso, porque senão eu vou perder o controle do aqui e do agora. E com isso a gente perde o sabor da vida. Irmão, quantas vezes, por ansiedade, a gente saiu de um lugar e foi até outro lugar e nem percebeu por onde passou. E nem percebeu o trajeto que fez. E nem percebeu o ambiente, os lugares, e nem percebeu. Quantas vezes isso acontece comigo e com você? Isso aí é o que é o pequeno resultado de quando o nosso coração está invado, marcado por esse quadro de ansiedade. Então, a gente precisa, de fato, fugir da ansiedade. A gente precisa abandonar, né, esse quadro de ansiedade em nossa vida. Mas aí eu pergunto para vocês, o que eu preciso fazer? Vou colocar aí. O que eu preciso fazer para evitar que a ansiedade me domine? Né? O que eu preciso fazer? Porque a gente precisa, de maneira prática, entender isso. O que eu posso fazer para a ansiedade não me dominar? O irmão Leomar sabe um pouco aí, que ele tem tentado se controlar, né? Ele reconheceu, como eu também reconheço que eu sou uma pessoa ansiosa e tal, tudo mais. A gente precisa reconhecer isso. E eu conheço, né, assim, boa parte, né, dos irmãos, da forma dos irmãos agirem. E, assim, é claro, a gente tem entre nós algumas pessoas muito calmas, mas não significa que não sejam ansiosas. Porque às vezes a gente acha assim, fulano é calmo, é sereno, é tranquilo. A música, né, Paulo? Calmo, sereno, tranquilo. Às vezes a gente acha que, então não é ansioso. Não é isso necessariamente. Às vezes eu sou calmo, mas eu sou extremamente ansioso. Né? Eu não falo nada, mas eu não tenho nem unha mais.
porque eu já ruí tudo. Entendeu? Eu estou sentado aqui, mas estou mexendo no meu cabelo o tempo todo. Acalento, né? Calma, calma, calma. Acalma. Eu estou sentado aqui, mas eu estou batendo o pé. Né? Estou tremendo a perna. Né? Eu estou sentado aqui, mas nem estou aqui, porque eu já estou com a cabeça lá. Então, a gente precisa tomar algumas decisões para a gente vencer a ansiedade. E antes da gente caminhar nesse texto de Mateus 6, eu queria dar assim, mostrar algumas medidas bem práticas para vocês em relação à ansiedade. Pode ser assim, irmãos? Certo? Faz o joinha aí, irmão. Aê, então vamos nós, então. O que a gente precisa fazer, né, assim, de uma forma rasa, para a gente ir vencendo a ansiedade? A primeira coisa é que, às vezes, a gente precisa parar. Parar. Estou aqui fazendo, não está dando certo, eu vou me agitando, 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 vou tentar. Não, não tenta. Para, né? Nesse confinamento, saia para outro quarto, né? Se você puder, vai na janela, na varanda, sei lá, na cozinha, abre a geladeira, mas não come se não tiver com fome, né? Faz alguma coisa, para. E preferencialmente, nesse momento que você parar, começa a respirar com mais calma. Começa a respirar com mais calma. Isso é fundamental, irmãos. Encher o peito e soltar pela boca. Inspirar, né? Inspirar pelo nariz, é isso? E soltar pela boca devagarzinho. Vai nesse movimento. Isso é fundamental. Pastor, mas eu estou achando que a gente vai estudar a Bíblia. Mas isso é fundamental na vida da gente. A gente precisa fazer isso. Sabe por quê? Se você não conseguir encher o peito, é porque a sua cabeça está cheia. Você está tentando ainda, numa velocidade aqui enorme, achar uma resposta, uma saída para essa coisa que você não está conseguindo fazer aqui e agora. Quer ver uma segunda coisa? Além de parar e respirar, converse com o seu familiar, com sua esposa, esposo, seu filho, seu pai, sua mãe. Converse com alguém. Telefona para alguém, conversa no WhatsApp com alguém, muda o foco um pouco. Porque, às vezes, você vai encontrar uma resposta tão simples e você vai enxergar de fora uma solução para esse conflito aí que está na sua mente nesse momento. Né? Quer ver uma outra coisa? Faça práticas, né? Tenha práticas de coisas que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer, irmão? Ah, pastor, eu gosto de jogar bola. Não pode, irmão. O que você pode fazer nesses dias? Pensa alguma coisa. Sabe? Desenvolva aí alguma coisa que você gosta de fazer. Ah, pastor, é para eu fazer isso o dia todo? Não. Mas você pode tirar um momento da sua rotina diária e fazer isso. Fazer uma coisa que traga um bem-estar para você. Outra coisa, tenha foco nas coisas que você pode controlar. Mas naquilo que está nas suas mãos. Então, tenha controle sobre essas coisas. Não se perca nisso. Sabe? Não se perca nisso. Né? A Débora disse agora há pouco uma coisa muito interessante nesse momento. Vamos ouvir notícias? Vamos. Mas não vamos ouvir notícias o dia todo. Vamos ouvir notícias? Vamos. Mas vamos ouvi-las de fontes confiáveis. Sabe? Né? E a última coisa. Use de maneira criativa o seu tempo nesses dias. Sabe? Ah, vou deitar, acordar meio-dia, né? Aí almoço, para não tomar café, economizar o café, aí almoço, aí durmo até 4 horas, aí acordo, tomo um café que era da manhã, eu tomo agora 5 horas, e aí vou assistir série até meia-noite, 2 horas. Não faz isso, irmão. Não faz isso. Entendeu? Eu sei que tem alguns irmãos trabalhando em casa, home office aí, né? Siga uma rotina normal de vida.
né? Siga uma rotina normal de vida. Você quer ver a prova disso? A quantidade de pessoas que estão em casa, mas não conseguem sequer entrar para assistir o culto com a gente. Não tem uma rotina. Não estão nem lembrando que hoje é quarta. Nem lembram que é domingo. Perderam o controle, né, do tempo e do espaço. Então, a gente precisa, né, evitar que a ansiedade domine a gente, tendo uma rotina natural de vida, né? E aí a gente vai desembocar naquele texto do Mateus. Como? Não deixe a ansiedade dominar seu corpo e a sua mente. Mantenha-se confiante. Confiante em quem? Confiante no quê? Confiante por quê? Então, acho que a gente precisa se perguntar isso, né? Nós não somos aqui pessoas ignorantes que seguem a massa, a multidão. Não somos. Nós pensamos, nós avaliamos. E é por isso que eu quero lhe convidar para a gente ler, então, esse texto lá do capítulo 6, né, do Evangelho de Mateus, onde Jesus, de uma forma muito clara, mostra para mim e para você como a gente enfrentar esses momentos de preocupações, esses momentos onde a ansiedade naturalmente, né, está assaltando os nossos corações. Então, vamos ler esse texto aí da palavra? Mateus 6, a partir do versículo 25. Encontraram aí, irmãos? Diz assim a palavra: Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, para beber ou vestir. A vida não é mais que comida. E o corpo não é mais que a roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generosos com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações.
bastam para hoje os problemas desses dias. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Né? O que esse texto ensina para a gente? Ensina que a vida é melhor do que tudo que nós precisamos. E não precisamos deixar de viver para ter qualquer outra coisa. A vida é o melhor. Sabe por quê que foi decretado, né, o coronavírus, né, Covid-19, nos seus efeitos na sociedade mundial, né, e devido a isso foi decretada uma pandemia? Sabe por quê? Porque tem uma coisa em risco. Não é a Bolsa de Londres, não é o segredo da Coca-Cola, não é, sei lá, não é nada que está em risco. Mas o que está em risco é o bem mais precioso, a vida. Seja ela de uma criança recém-nascida ou de um idoso, como o do pastor Cláudio. Seja ela de um rapaz, né, bonito como eu. Nem minha mãe diz nada. Ou de uma pessoa, né, desprovida desse elemento que eu não tenho de sobra. Enfim, o bem mais precioso é a vida, irmãos. E nós estamos tão assustados assim porque a vida está em risco. Então, eu não gostaria que eu e você, a partir do que Jesus está dizendo aqui, que a gente estivesse preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, onde ir, como voltar, se eu vou, se vai ter Uber, se não vai ter, se vai ter gasolina, se não vai ter gasolina, se no ônibus vai, ou se não... Eu não queria que nós estivéssemos preocupados com essas coisas. Nós já temos hoje um problema. E hoje o nosso problema diz respeito à vida. Porque nós temos um inimigo silente. Nós temos um inimigo cruel, que a qualquer momento pode, né, tomar o que nós temos de mais precioso, que é a vida. E Jesus está dizendo, olha, a vida é melhor que qualquer outra coisa. E nós temos a vida. Então, não deixe a ansiedade dominar o seu corpo e a sua mente. Você tem a vida. Você tem um Deus, né, que tem cuidado de você. E é isso que o versículo 26 ensina para a gente. Leia aí o versículo 26. Perceba aí. Né? Ele está dizendo, Jesus está dizendo exatamente a respeito disso. Né? Lá no 26 ele fala assim, ó, observe os pássaros, observem as plantas. Né? O Pai Celeste não alimenta? O Pai Celeste não as veste? Percebe, irmãos? Então, esse aqui é o aspecto sobre a ansiedade. É isso que Jesus está querendo mostrar para a gente. Cuidem da vida de vocês. Estejam atentos à vida de vocês. Preocupem-se, de fato, com a essência da vida. Não com os acessórios, não com as coisas que circundam a vida. Mesmo porque, aí ele nos chama a atenção de novo, lá no 27. E ele vai dizer para a gente assim, existe alguma coisa que eu e você podemos mudar? Ou será que o que a gente pode fazer é se conformar com os acontecimentos da vida? Será que eu e você temos soluções? Ou será que são essas pseudos, possíveis, falsas soluções que nós queremos dar para a manutenção da vida, que é
ou é exatamente o que tem enchido o nosso coração de ansiedade? Será que não é por tentar comer, vestir, que o nosso coração tem ficado cheio de ansiedade? Não é por tentar, sabe, criar, sabe, viver um medo, viver a fobia, viver o extremo da ansiedade com toda essa situação que nós estamos vivendo, que o nosso coração está acelerado, assaltado. Então, o que Jesus está dizendo é que a gente não pode deixar que as coisas externas venham atrapalhar o nosso interior. A vida lá fora não pode atrapalhar a vida aqui dentro. Os acontecimentos externos não podem atrapalhar os acontecimentos internos. Sabe, o que Jesus quer ensinar para a gente é que nós precisamos estar desapegados com as coisas dessa vida, porque elas são passageiras, porque elas acabam. Mas enquanto estamos aqui, o próprio Deus tem cuidado da gente. O próprio Deus tem suprido as nossas necessidades. É isso que ele está dizendo no 33. Buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, quanto ao problema de amanhã, se a gente vai estar liberado ou não para sair, se será ou não, né, um domingo de culto lá na igrejinha ou não, se nós vamos passar mais 1 mês ou 2 meses nessa modalidade, deixa Jesus cuidar disso para a gente, porque Ele é o nosso Pai Celestial e Ele tem cuidado da gente. Se a gente vai dar conta ou não de pagar as nossas contas, se a gente vai dar conta ou não de conseguir resolver, né, desde que a gente seja prudentes nesse momento, vamos deixar Jesus cuidar da gente. Não sou eu apenas, ou você apenas, que está enfrentando esse momento. O que Jesus está dizendo para mim e para você é, olha, para de sofrer por antecipação, para de se preocupar com o que está acontecendo ou que vai acontecer amanhã. Não deixe a ansiedade dominar o seu corpo e a sua mente. É isso que ele está dizendo nessa noite para a gente. É isso que ele está falando para mim e para você. Ah, mas como que eu vou resolver essa questão? Como que eu vou, né, me desincumbir, então, dessa ansiedade que está no meu coração? Assim, ó. Apresente a sua ansiedade. Apresente seus medos. Apresente seus temores em oração a Deus. Lance sobre ele, não é isso que Pedro ensina? Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, de você. Já fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Confie nesse Deus, irmão. Eu sei que nós estamos vivendo um momento onde a vida está ameaçada, onde a economia está ameaçada, onde muitos de nós estamos com os nossos braços cruzados aguardando o trabalho, onde alguns de nós tiveram seus salários reduzidos. Deixa Deus cuidar da gente, deixa Deus ajudar a gente, deixa Ele vir ao seu encontro, sabe? Deixa Ele te socorrer, sabe? Deixa Ele favorecer você. Não tente controlar as coisas, não, porque a gente não é capaz, a gente não consegue e a gente não sabe fazer isso da melhor forma. Mas esteja confiante nos cuidados dele, sabe? Ele não vai, em momento algum, desapontar você. Em momento algum.
sabe? Não ande ansioso. Estou lendo Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelas súplicas e com as ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Deixa o Evangelho de Deus te alcançar nessa noite. Deixa o amor de Jesus te alcançar nessa noite. Feche os seus olhos. Vamos orar. Abaixa a sua cabeça. Feche os seus olhos. Paulo, já que você está com o violão na mão aí, adore ao Senhor. Pedir sabedoria a você que já voou o mundo inteiro. Se houve um momento só por cima de um continente ou sobre qualquer cidade em que te faltou o céu, será que o infinito espaço ao teu redor é suficiente para voares livre e viver feliz? Me diga, peixinho dourado, Senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas, sem nunca chegar ao fim. Será que os 7 mares que são teus têm bastante água para nadares livre e viver feliz? Puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar: por que me roubas a calma? Bota a tristeza no olhar. Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Yeah, 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 Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor, nós, nessa noite, ó Deus, aqui na nossa casa, nós estamos querendo fazer um acordo contigo, Senhor. Nós estamos puxando uma cadeira para o Senhor sentar aqui do nosso lado, porque a gente sabe que o Senhor está aqui. E, ó Deus, nesse acordo que a gente está fazendo contigo, nós queremos viver em paz, viver em calma, viver em tranquilidade. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor cuida dos pássaros, nós sabemos que o Senhor cuida das flores, nós sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós, porque nada nunca nos faltou.
porque em teu nome, Senhor, o Senhor tem suprido a cada uma das nossas necessidades. Então, ó Pai, através da súplica, da oração, nesse momento, ó Deus, que estamos rendidos ao teu nome e estamos frente a frente contigo, Senhor. Nós entregamos ao Senhor toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que inquieta a nossa alma, tudo aquilo que tem, ó Deus, nos atrapalhado a viver aqui e agora e desfrutar desse momento íntimo e pessoal contigo, ó Pai. Ó Deus, se manifeste na nossa família nessa hora. Se manifeste aos nossos familiares nessa hora. Venha ao encontro das nossas necessidades e afugenta da nossa mente, do nosso coração, toda a ansiedade. Nós não queremos estar preocupados com coisa alguma, mas queremos confiar que o Senhor é um Pai poderoso, amoroso, que quando a gente te pede pão, o Senhor não dá pedra, Senhor. Que quando a gente pede carne, o Senhor não dá uma cobra viva para a gente comer. Mas o Senhor é amor, o Senhor é bondade. E é por isso que nós estamos aqui, ó Deus, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Obrigado porque o nosso coração está leve no Senhor nessa hora. Toma cada irmão e irmã. Toma a Igreja Batista da Restauração. Toma, Senhor, todos os irmãos que fazem parte. Toma as igrejas do Senhor espalhadas por esse estado, por esse país, sobre a face da terra. Visita as famílias enlutadas. Visita, ó Deus, a igreja lá do pai do Rodrigo, Senhor. Cria os meios necessários aos teus filhos para darem continuidade, ó Deus, àquele local de culto, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Nós agradecemos. Pedimos pelos idosos, ó Pai. Pedimos pelos parentes da Márcia internados. Ó Deus, visita a tua igreja. A oração que fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Abre aí, Alice. Amém, irmãos? Amém. Amém. Pastor, Pois não. rapidinho, antes do pessoal participar, dar tchau aí, falando só para potencializar, né, tudo que você falou no culto hoje, tem um canal de um professor, ele é doutor em psiquiatria, psicologia médica, ele é um pesquisador, é um cara que tem uma propriedade naquilo que ele fala e ele estuda muito essa questão do comportamento e os efeitos sobre as coisas que a gente vive. Assim, é muito legal. E ele tem, nesses últimos dias, ele lançou 2 vídeos. O primeiro falando sobre os efeitos do isolamento no nosso corpo, explicando como que funciona no nosso cérebro e como que isso passa para o corpo. E um segundo vídeo dando 10 dicas de como você manter o seu corpo de uma forma mais saudável possível dentro dessa situação. Faz uma coisa, Alisson. Posta pra gente lá no grupo o link. Posso sim. Tá bom? Posso, faz isso aí. Assim, são vídeos até longos, né? Esses têm em torno de 40 minutos, meia hora, todo mundo em casa. Então dá para assistir, ele fala muito bem, é gostoso de ver. E só para não quis interromper antes, de tudo isso que a gente pode fazer também, uma das coisas que a gente tem que potencializar muito é o que o pastor falou da rotina. Porque quando a gente muda a nossa rotina, a gente muda o ambiente, muda os horários, muda tudo, é muita coisa para o nosso cérebro acostumar de uma vez só. E isso traz muito estresse, estresse produz cortisol e aí isso vai só piorando ainda mais a situação. Outra coisa, seu cérebro e seu corpo, eles são um só, a gente divide mente e corpo e não funciona muito bem. Então, tudo aquilo que a gente come e o exercício que a gente pratica é muito importante para manter o funcionamento do corpo e do cérebro também. Então, dentro dessa rotina, você procurar sempre acordar nos mesmos horários, manter uma alimentação regrada e praticar exercício. Nem que você, abaixa e levanta dentro de casa, mas isso ajuda a produzir hormônios e
e enzimas que ajudam na sua saúde e no funcionamento do seu cérebro, para a gente não endoidar nesse tempo aí. Saiu uma pesquisa agora recente na China que as pessoas que estão saindo do isolamento, elas têm apresentado muitos problemas psicológicos, neurológicos, inclusive físicos, reflexos desse isolamento, de todo esse estresse. Então, assim, para a gente se cuidar mesmo, irmão, a gente tem que pensar, claro, né, com cuidado com o corona, mas a gente tem que pensar com o nosso cuidado físico, psicológico, para os próximos dias também, para a gente atravessar isso da melhor maneira possível. Amém. Muito bem. Por isso que a gente está nessa noite, né, apresentando as nossas ansiedades às mãos do Senhor. Né? Por isso que a gente está confiando a Ele os nossos medos e os nossos temores. Quero lembrar você uma coisa, irmão. A gente conseguiu, né, saldar, né, o aluguel, graças a Deus. Eu quero agradecer. Né, muitos irmãos mandaram a mensagem para mim, falando, pastor, fiz um depósito. Alguns irmãos telefonaram e falaram. Louva a Deus pela sua vida e pela sua compreensão nesse momento. A gente não conseguiu ver, né, quanto tem lá na conta, a agência da Caixa lotada, né? Enfim, mas a gente conseguiu saldar, né, a conta da igreja. Inclusive, hoje, a única forma que nós tivemos de fazer para fazer a movimentação da conta foi através de cheques. Então, agora a igreja tem cheque, né? Porque a nossa conta é não solidária. Ela depende de mim e do Eustáquio. Só o Eustáquio ou só eu não resolve, tem que ser os dois. Então, a gente não tem cartão de banco, a gente não tem nada, né? Então, hoje, a atendente lá da Caixa, ela fez um talão de cheque e, com isso, então, nós resolvemos, né, esse problema, né, relacionado, então, a pagar as contas. Então, pelo menos enquanto estivermos nessa quarentena, sem os cultos na igreja, eu quero mesmo convidar você para que você nos ajude fazendo seus depósitos na conta da igreja, tá bom? E, ao fazer, queria te pedir um grande favor. Se você puder mandar uma cópia, né, do seu comprovante para o WhatsApp do Eustáquio, faz isso para mim, por favor, tá bom? Manda para ele, por gentileza, que aí a gente consegue, então, ir contabilizando os valores, porque realmente nós estamos assim sem nenhuma possibilidade de ver saldos para poder saldar, né, com os nossos compromissos. Tá bom, meu irmão? Então, obrigado mesmo por você estar nos ajudando. Muito obrigado. Louva a Deus pela sua vida, né, por você estar sendo fiel ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas. Não deixe de entregar, né, os seus dízimos e ofertas, tá bom? Algum outro aviso importante para esse final de culto? Nada mais? Ok, então eu quero... Alguém? Pastor, eu tenho que falar algo. Fala. Eu quero falar que exatamente aquele momento não deu para eu falar devido o meu microfone estava fechado, né? Foi aquele momento. Mas eu quero te falar que você é muito lindo, sim. Não é, Débora? Só tem eu e Débora. Meu Deus do céu, amado. Você é uma maravilha de Deus. Conta ela para mim, Alisson. Por favor, Alisson. O Alisson boicotou a senhora, dona. Multa ele. Faz isso não, Alisson, tadinha. Tá bom, pastor? Tá bom. Obrigado, dona Vera Lúcia, pela sua gentileza, viu? Irmãos, essa é a nossa igreja. Falar. Você também, Carlos? Pois não. Eu quero falar. Eu estou ansioso para o Alisson mandar os vídeos. Veja a hora. Aí, ó. Não ouvi nada do estudo, tá vendo, irmãos? Oh, meu Deus. Você viu o que você está fazendo no final do culto, Alisson? Ele está dormindo. Ele estava dormindo. Eu vi que ele estava dormindo. Ele estava bem assim, ó. Dormindo. É ruim. Ele está dormindo, não, tio. Tá bom. Tá bom. Meus irmãos, obrigado por vocês estarem aqui. Deus abençoe. Tá bom? Sempre é um prazer muito grande tê-los aqui para participar e a gente cultuar o Senhor. Quero te pedir um favor, né? Domingo, né? A partir das 17 horas, a gente vai estar aí com a sala, né, da igrejinha aberta, para a gente poder ir chegando devagarzinho. 5h30, vamos fazer um momento de oração,
tá bom? Quero pedir aí às irmãs, aos irmãos, né, que gostam de orar, por favor, vamos estar lá às 5h30, vamos fazer um momento de oração especial ali, para a gente poder, né, ir vencendo e entregando ao Senhor as nossas necessidades, tá bom? Lembre de orar pelos mais idosos, tá bom? Da nossa igreja em especial, tá? Lembrem lá desses irmãos, a Tânia, a irmã Zoe, a irmã Regina, minha mãe, né? A Márcia. Lembre de orar, né? Pelos parentes da Márcia que estão enfermos, tá bom, irmãos? E já foram diagnosticados com, né, o coronavírus. Vamos orar. Vamos orar pelo nosso estado. Vamos orar pelas autoridades do nosso país, para que Deus dê sabedoria a eles, né? E obrigado por você estar aqui mais uma vez. Tá bom? Muito obrigado. Feliz de ver o Wagner. Feliz de ver o Wagner, né? De volta aí. Louvado seja Deus. Na paz do Senhor, obrigado aí. Tamo junto. Amém. Tchau, tchau. Bom saber que você está aí, Wagner. Pastor Cláudio. Depois quero falar contigo, tá bom? Me liga aí, tá? Deus abençoe os irmãos. Elton, obrigado, tá? Débora, obrigado. Paulo, obrigado mais uma vez pela música abençoadora. Gil, muito obrigado pela ministração do louvor aí, tá? E essa andorinha é a prova que nós temos, que Deus tem cuidado da gente, que Ele protege, que Ele guarda. Faça um acordo com o Senhor hoje mesmo, irmão. Não deixe a ansiedade tomar seu coração, não, tá bom? Fica calmo, tá? Fica tranquilo, confia nele.